Em busca de reabilitação, Sampaio Corrêa seguiu para a cidade de Maceió, onde o jogo acontece nesta terça-feira. Já será a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time tricolor busca a sua reabilitação. Até aqui 3 rodadas e nenhuma vitória, o que deixa o torcedor um tanto quanto chateado com a performance tricolor no início do Campeonato Brasileiro. Técnico Evaristo Pisa pode promover algumas mudanças. Vamos saber notícias também do Maranhão Atlético Clube numa semana de ajustes para estrear na Série D do Brasileirão no próximo domingo. E ainda lances, próximos jogos, estatística de Sampaio e Mirassol. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda a moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Tudo bem, minha galera? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Tem torcedor chateado com o Sampaio, nem poderia ser diferente. O torcedor está na sua condição de torcedor, de chateado, espera um grande resultado. O princípio de temporada do Sampaio não foi bom, desde o planejamento lá atrás. Se pensou uma coisa, está sendo outra totalmente diferente, mas há tempo para o time se recuperar. O ruim é quando você demonstra alguma força e com o andar da carruagem as coisas piorem mais na frente. É aquela velha história. É muito melhor que seja agora do que depois, quando você já estiver numa descendente. O Sampaio ainda não começou a sua trajetória de subida nesse Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, continua ainda numa situação que eu diria descendente, porque você iniciou uma competição, ganhou um ponto e depois caiu 2 jogos, com 2 derrotas, uma fora e outra dentro de casa. A configuração do Sampaio deste ano para o do ano passado é muito diferente, ou pelo menos começa a ser diferente, porque se você se recordar, o Sampaio estreou fora, esse ano estreou em casa. Estreou fora no ano passado diante do Sport, perdeu o jogo por 1-0. Aqui estreou em casa diante do Atlético Goianiense, empatou o jogo. Depois o Sampaio Corrêa retornou aqui diante da Tombense e empatou o jogo. Só você colocar local, mas os resultados foram os mesmos dos 2 jogos. Depois o time do Sampaio Corrêa viajou e também não obteve sucesso na viagem do Sampaio Corrêa. Retornando em casa, aí sim o time conseguiu a sua primeira vitória. E já não foi nessa trajetória de agora, o Sampaio já amarga em casa a sua primeira derrota na competição. Aí isso já preocupa, mas digo aqui que tem tempo ainda para o Sampaio se recuperar, desde que as decisões sejam tomadas de forma correta, de forma tranquila, sem você se deixar levar pelo ímpeto do momento, do ter que mandar embora, ter que tirar, ter que fazer as mudanças. Tudo isso requer que detenha rigorosamente tudo da forma correta. Decisões, vai tirar do time X, A, B, C ou D, não tem problema, desde que você faça as modificações corretas, inclusive na comissão técnica do Sampaio. E mais uma vez digo aqui ao torcedor, conhecendo o Sampaio, conhecendo o presidente Frota, como a gente conhece, ao longo dos anos que já acompanhamos o futebol, essa prática dele mudou já desde o rebaixamento do Sampaio Corrêa, o último rebaixamento, quando ele trocou. Quantos técnicos? 4 técnicos durante a Série B. E aí eu pergunto para o torcedor, deu resultado? Paulo Roberto Fonseca,
O que mais ainda veio para o Sampaio? Esse aqui, o último técnico foi o Marcinho. Naquela temporada foi rebaixamento do Sampaio. Deu certo esse tipo de situação, de mexida? Então o torcedor também ele precisa voltar um pouquinho lá atrás para entender que às vezes as mudanças elas não são benéficas, elas não são boas. Então tem que se tomar decisões, claro, mas aí a gente aguarda um pouquinho mais. Nós temos tempo para isso, porque o Sampaio vai para o seu quarto jogo. É de acender o sinal de alerta? Sim, claro que é. Porque o Sampaio não ganha do CRB, a história ela tem demonstrado isso. E aliás, no ano passado você se recorda que, salvo engano, a derrota que o Sampaio Corrêa teve aqui no estádio Castelão foi exatamente para o CRB, salvo engano. Então é sempre um time muito duro para o Sampaio Corrêa empatar, para o Sampaio Corrêa ganhar fora de casa. E essa missão é dada para os soldados do Sampaio, para o capitão do Sampaio, que no caso seria o seu treinador. Dizem que missão dada é missão cumprida. Então a missão vai ser dada agora para os jogadores do Sampaio nesse confronto diante do CRB. E um ponto positivo que eu acho, Pimentinha falou, Frota, no Fala Presidente, de que adentrou na sua sala e disse: presidente, eu quero viajar. Consequentemente, aquela nossa desconfiança em relação ao embarque do Pimentinha seguiu com a delegação do time do Sampaio e vai jogar diante do CRB no estádio Rei Pelé. As entrevistas que nós ouvimos dos jogadores do Sampaio pós-jogo foi exatamente de cobrança com o próprio grupo e isentando um pouco também o presidente Sérgio Frota em relação aos acontecimentos, né, ao jogo, isentando ao treinador Evaristo Pisa, né, trazendo a responsabilidade para cada um deles. Aquela velha história de vamos ter vergonha na cara, o momento que nós que perdemos dentro de campo, não fizemos as melhores escolhas e o time não conseguiu um bom resultado. Então os jogadores chamando essa responsabilidade para si. Em chamando a responsabilidade para si, e aqui a gente pontua o Pimentinha. Vamos ouvir o que Pimentinha disse pós-jogo do Sampaio diante do Mirassol. É difícil falar alguma coisa do torcedor nesse momento. A gente vem 10 jogos agora sem vencer, tomar vergonha na cara e saber que tem que melhorar muito, porque senão a gente vai brigar na parte de baixo da tabela. A gente sabe que tem que melhorar e melhorar muito para a gente poder mudar essa história do Centenário esse ano, mas só com palavra eu tenho certeza que a gente não vai mudar. Ou vai com atitude, ou a gente vai sempre brigar aqui na zona de rebaixamento. E esse jogo aqui contra o Mirassol foi muito na individualidade, pouco coletivo? Sim, a gente não pode botar a culpa no treinador, a gente sabe que a culpa é nosso jogador. O professor passou tudo, bola aérea, passou tudo, a gente vai tomar um gol de bola aérea, pô. Aí é realmente complicado. Então esse é o Pimentinha. Então se o professor trabalhou, galera, a responsabilidade é do jogador. Agora a defesa do Sampaio Corrêa está devendo. Bola alta bem ali, entre Léo e Joécio, tem que ser da zaga do Sampaio. O jogador não pode quase nem subir para testar no meio dos zagueiros para colocar a bola para dentro do gol e fazer 1-0. O Pimentinha então trouxe a sua opinião e o Luiz Daniel também é outro que chamou a responsabilidade do grupo. O que eu tenho que falar é pedir desculpa para o torcedor boliviano. A gente não está rendendo dentro de campo. A gente tem que ser homem para chegar dentro de campo e assumir a responsabilidade. Não adianta só o treinador passar para a gente e chegar dentro da 4 linhas, a gente não ir resolver. Nós temos que ter vergonha na cara, essa é a palavra, para mudar essa situação. Já são 10 jogos sem ganhar e para uma equipe que está na Série B isso aí pesa, faz toda a diferença. Não resta nenhuma dúvida, 10 jogos sem vencer, 10 jogos sem vitória. Isso irrita o torcedor? Sim, claro que irrita o torcedor. O jogador, como se coloca isso de novo, de volta aos trilhos, o bonde, ou coloca o trem de volta aos trilhos, exatamente dessa forma, trabalhando, focando. E essa história de perder uma bolinha e ficar ali e tal, não pode esperar. Tem que voltar na marcação,
tem que brigar por cada palmo de terreno. A gente está cansado de dizer isso aqui. O jogador Marcinho, o que é que ele fala também? Vamos ouvir o Marcinho. A gente não fez um bom jogo, sofremos um gol ali que a gente trabalhou pra caralho a semana em bola parada. Temos que acertar, temos que ajustar pra gente conseguir as vitórias o mais rápido possível, pra gente não ficar perdendo ponto dentro de casa e tentar buscar ponto fora de casa agora. Pois é, essa é uma missão difícil, uma missão complicada diante do CRB. Buscar ponto fora é mais difícil, claro, do que em casa. Você está diante do seu torcedor, você está no terreno que você conhece. Um desconto para o Marcinho, galera, que falta o entrosamento dele com esse grupo. Isso é nítido. Teve torcedor que, porque coloca, chega, bota logo para jogar. Bom, isso aí é do treinador. Se ele achou que o jogador tem condição e vá para o jogo com seu talento, colocando o Marcinho, Neto Paraíba, dois jogadores de criação, mas é bom também colocar na mente deles e do próprio volante Emerson Souza, que você não pode sair tanto ali daquela zona. Você tem que ficar ali, vigilante. Você não pode perder uma bola na entrada da área, como perdeu inclusive o Emerson Souza em um lance lá, e aí você proporciona um contra-ataque com a defesa totalmente desprotegida. Não foi o caso naquele momento de acontecer algo mais grave. Poderia acontecer? Sim, poderia acontecer. Então, são ajustes que o professor precisa ver, e eu tenho certeza que ele fez as anotações dele. Então, o Marcinho falou, Marcinho não serve para o Sampaio? Claro que serve, claro que serve. Tem torcedor que diz que não, tem torcedor que diz que sim, mas o Marcinho serve sim na minha avaliação e a gente respeita a avaliação de cada torcedor. Vamos lá, ouvir o Neto Paraíba, falando Neto Paraíba. É complicado, a gente sabe que a gente vive de vitória, infelizmente hoje não veio, mas vamos trabalhar para conseguir o próximo jogo. Foi bem curto, né? Como diria, curto e grosso nas suas palavras, então economizou, falou. E eu acho que é mais ou menos por aí. É trabalhar, não tem outro sistema. É focar o jogo, ir para o jogo para buscar o resultado positivo. E do Sampaio Corrêa eu vou pedir aqui a gentileza do nosso grande repórter Afonso Diniz, da TV Mirante, da Rádio Mirante, do blog afonsodiniz.com. Ele vai trazer as últimas da Bolívia, querida. Aliás, antes do Afonso, quero só dizer aqui o seguinte. A gente informou que o Sampaio estaria viajando no domingo, porque não foi eu que inventei, não. Essa programação aqui saiu antes do domingo, a apresentação, aeroporto, 11 horas, embarque, sem colocar o dia. Aí depois o Sampaio já divulga uma nova programação, e aí o conteúdo já tinha ido para o ar há muito tempo. Programação de segunda-feira com o embarque do Sampaio Corrêa, que aconteceu aqui às 11 horas e 55, chegada a 14 horas e 10 minutos em Salvador, depois uma conexão com destino a Maceió, chegada às 16 horas e 5 minutos, toda a programação aqui de segunda e terça-feira, que você então está vendo agora aqui na tela do canal LCN. Então, o que interessa é que o Sampaio Corrêa já embarcou, está tudo bem, desde que o time consiga aí reverter esse quadro, essa situação que foi de derrota. Agora sim, dito isto, meu craque Afonso Diniz, nos traga as últimas informações do Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa já partiu para o seu quarto desafio no Campeonato Brasileiro da Série B. Não há tempo para lamentações, o Campeonato Brasileiro da Série B exige bastante. Depois de derrota no sábado, já tem jogo amanhã para a Bolívia querida e fora de casa, contra a equipe do CRB no Rei Pelé, que vem de 2 derrotas na competição e vai fazer, portanto, o seu primeiro compromisso em casa, já que na primeira rodada teve jogo adiado diante da equipe do Sport por conta do calendário da equipe pernambucana. A delegação do Sampaio Corrêa embarcou ainda há pouco, 11:55, para ser mais específico. Ficaram ouvindo até os comerciais que antecedem o Mirante Sport e agora já decolou o time do Sampaio Corrêa nos ares. Vem ouvindo o craque Thiago Bartos e toda a sua eloquência no Mirante Sport. A delegação do Sampaio Corrêa está completinha, viu? Exceção feita ao Alisson, lateral esquerdo do Sampaio Corrêa, que acabou tendo um desconforto muscular. Para a gente trazer especificamente para quem acompanhou o jogo por imagens, no movimento que ele ganha o escanteio, ele sente a lesão e aí já vai sentindo, vai para a área sentindo, faz o gol e pede para sair. O Alisson não tem condição de jogo, vai realizar um exame de imagem ainda hoje e foi vetado pelo departamento médico do Sampaio Corrêa. E aquela questão, né? Vai ser o Marcos Ítalo, lateral direito, o titular da esquerda, porque o Vitinho, que era titular no técnico Felipe Conceição, no comando do técnico Felipe Conceição, ele ficou olhando no banco o Marcos Ítalo entrar
na lateral esquerda do time do Sampaio Corrêa. O Pimentinha, por exemplo, segundo o presidente Sérgio Frota, viajou, chegou a entrar na sala do presidente para pedir para viajar, segundo divulgou, inclusive, através das plataformas digitais do Sampaio Corrêa, o presidente do clube, Sérgio Frota. Ítalo, toda a equipe do Sampaio Corrêa querendo dar um basta nessa história de 10 jogos sem vencer. Então, portanto, a expectativa é que as mudanças que possam vir a acontecer sejam por opção do técnico Evaristo Pisa neste compromisso. Acredita em modificações no sistema defensivo e também no meio-campo, mas isso a gente vai ver mesmo momentos antes da partida, até porque o técnico Evaristo Pisa ainda vai conversar com os jogadores sobre essa partida lá em Maceió. Os jogadores do Sampaio Corrêa desembarcam em Maceió após uma escala em Salvador às 4 da tarde. Desembarcando lá, vão fazer um trabalho de alongamento, de relaxamento muscular, depois vídeo, porque não vai ter treinamento. O Sampaio Corrêa vai ter essa conversa. E aí, nessa conversa de vídeo, o técnico Evaristo Pisa vai explanar sobre a equipe adversária e falar sobre suas escolhas para este confronto diante da equipe do CRB. Principalmente frisar as questões defensivas que estão sendo bastante destacadas pelo time do Sampaio Corrêa. O compromisso diante do CRB é, portanto, amanhã, às 7 da noite, no estádio Rei Pelé. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Pois é, estaremos juntos, Afonso, nessa grande jornada esportiva desta terça-feira aqui no canal. A narração é minha, com os comentários do Thiago Bastos, reportagens do Afonso Diniz e na central, nosso grande Técio Dominiz. Então vamos ver, vamos nessa conexão super esperta, canal Lécio Costa Narrador, Mirante, vamos mandar. E eu vou buscar, nós vamos buscar juntos essa primeira vitória do Sampaio nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Não é fácil não, a história tem demonstrado isso, ao longo são 12 vitórias do CRB contra 5 do Sampaio, outros 5 empates, se não me engano, é mais ou menos essa estatística. Depois a gente traz ela mais correta, mais apuradinha para você aqui. E no próximo conteúdo também já te chamo para ficar aqui com a gente, porque nós vamos trazer ainda alguma coisa do jogo passado, para a gente entender essa derrota do Sampaio para o time do Mirassol, como a estatística do jogo, por exemplo. Vamos debater juntos aqui no próximo conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Portanto, Sampaio Corrêa e CRB você acompanha com a gente amanhã a partir das 18 horas. A bola vai rolar 19 horas no Rei Pelé 18, canal já estará nessa conexão esperta com toda a nossa equipe trabalhando, então, com a coordenação aqui do grande Acácio Costa, diretor. Minha galera, seguinte, vamos agora para o Maranhão, que o Maranhão também se prepara, reta final de preparativos do Maranhão Atlético Clube, para encontrar o Atlético Cearense. Esse confronto vai acontecer no domingo, 16 horas, no estádio Nhozinho Santos. É mais o maranhense para participar deste Brasileirão, dessa Série B, no próximo domingo. Está trabalhando firme, professor José Augusto. O Maranhão represente mais uma vez bem o estado. O Maranhão sempre esteve de forma convincente nas competições nacionais. Espero que nesse ano o Maranhão consiga, inclusive, a sua subida, o acesso para a Série C em 2024. Minha galera, esse convite está feito aí para o próximo conteúdo. Vamos debater muito mais sobre o Sampaio, sobre o início da rodada aí do Campeonato Brasileiro, jogos que serão realizados nesta terça-feira, o início da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.